Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nessa manhã. Então peço que você me dê um pouquinho da sua atenção. Você que está em casa também. E abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas 24, versículo de número 49. Diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de que vem do alto. Agora, Atos capítulo 1, versículo 1 em diante. Atos capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que ele voltou às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade era cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Queridos, nas últimas pregações que nós estivemos falando aqui, falamos acerca da presença manifesta de Deus. Nós devemos ansiar pela presença de Deus, querer a presença de Deus. E a última pregação que nós falamos aqui, falamos acerca do altar da oração. Quem estava aqui quando eu falei sobre o altar da oração? Bastante gente. Falamos sobre o altar de oração, aonde o incenso, aquele altar que estava lá no Antigo Testamento, o qual Jesus mandou preparar no tabernáculo, existia ali este altar que era colocado fogo neste altar e um incenso subia. Nós lemos no Apocalipse que esse incenso são as orações dos santos que sobem até o trono de Deus. Então há uma estreita ligação, nós falamos aqui de forma bem rápida, há uma estreita ligação entre a oração, a fumaça que sobe, o incenso que sobe, o altar com chamas
o Espírito Santo, aquele que é também tido como por símbolo na Bíblia como fogo, aquele que coloca o fogo no altar e a oração sobe, o incenso sobe, e o revestimento de poder de Deus. Falamos de forma bem rápida a respeito disso. E o texto que nós acabamos de ler vai nos dar uma amplitude a respeito desse estreitamento, dessa ligação entre oração, o Espírito Santo e o revestimento de poder. Jesus, antes de subir aos céus, ele faz uma promessa. Olha aí, deixe sua Bíblia aberta. Atos capítulo 1, versículo 5. Jesus faz uma promessa e ele diz: porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então a promessa que Jesus faz, Jesus está subindo aos céus, Jesus faz essa promessa, e antes dos discípulos irem mundo afora a pregar a palavra de Deus, a pregar todo o ensinamento que Jesus tinha dito para eles, era necessário que houvesse um revestimento de poder na vida desses discípulos e, por consequência, em toda a igreja. Então Jesus faz essa promessa dizendo: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder. No versículo 8 vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E diante dessa promessa que Jesus fez aos discípulos, diante dessa promessa, os discípulos não ficam apáticos ou numa espera somente, mas os discípulos tomam uma ação com relação a isso. E essa ação nós vemos no versículo de número 14, que nós acabamos de ler. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Então os discípulos não ficaram somente esperando, mas tiveram uma ação, e essa ação foi a oração diante desta promessa. Então há uma estreita ligação entre a oração, o Espírito Santo e o revestimento de poder. Então nessa manhã nós queremos falar sobre isso, a oração e o revestimento de poder. Queremos tirar algumas lições desse estreitamento, dessa ligação entre a oração, o Espírito Santo e o revestimento de poder. Então a primeira lição que nós podemos tirar a respeito desta ligação da oração e o revestimento de poder é que o revestimento de poder, o revestimento do poder do Espírito deve ser um desejo ardente e contínuo. Eu vou repetir. O revestimento do poder do Espírito deve ser um desejo ardente e contínuo. Lucas, o texto que nós acabamos de ler, Lucas 24, Jesus disse para os discípulos assim: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Olha, querido, Jesus faz uma promessa. Jesus dá um comando, dá uma ordem e fala assim, ó: fica em Jerusalém até que o poder do alto venha sobre vocês. Então os discípulos permaneceram em média 10 dias sem parar. 10 dias nesse movimento de oração, a cabo dos quais, no 10º dia, o Espírito Santo veio e tomou aqueles homens, e eles não foram mais os mesmos. Mas de repente você está pensando: ô pastor, mas por que eu preciso ter um desejo ardente sobre querer o Espírito Santo, ansiar um desejo contínuo do Espírito Santo? Por que eu preciso, pastor? Primeiro,
Jesus fala assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, mas antes, vocês vão ser revestidos do poder para fazer a minha obra. Então, eu preciso ansiar por esse revestimento de poder, porque através desse revestimento de poder, nós sairemos por essa cidade, por esse bairro, falando a respeito da palavra de Deus, e o evangelho do Senhor Jesus Cristo será pregado, e pessoas serão convertidas e trazidas para o reino de Deus. Então isso deve pulsar no seu coração, essa vontade de querer o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Ora, os discípulos estavam ali, Jesus fala: fica aí, antes de vocês serem minhas testemunhas, vocês vão precisar do revestimento de poder. E se os discípulos confiassem apenas na força do seu braço, o resultado seria uma magra obra feita por eles. Então eles estavam aguardando com esse anseio pela manifestação do Espírito Santo, não sujeitando, não confiando apenas na força do seu braço, mas esperando ali com vontade a promessa de Jesus. Olha, Jesus fez uma promessa, vamos continuar aqui orando, vamos continuar aqui intercedendo, até que do alto venha o Espírito Santo, e aí sim sairemos pregando a palavra do Senhor. Pessoas se converterão, pessoas conhecerão Jesus. À medida que nós nos enchemos do Espírito Santo e falamos da palavra de Deus, essa palavra não volta vazia, ela vai e encontra um coração, e o Espírito Santo começa a fazer obra, começa a tocar no coração, começa a quebrar o mais duro coração, porque a obra é do Espírito Santo, a obra regeneradora é do Espírito Santo. Então não simplesmente será palavras lançadas ao vento, mas o Logos, a palavra, começará a entrar no coração, e o Espírito Santo, começará a trabalhar nos corações. Quantos, quem tem acompanhado aí as nossas noites de oração, quantos nós estamos orando por libertação? Quantos? Continuaremos a orar, mas precisamos pedir: Senhor, eu desejo ser revestido por esse poder. E aí sim, você irá falar da palavra do Senhor para aquele. E a palavra, com o poder do Espírito Santo, transformará a vida daquele homem. Precisamos e desejamos ter essa plenitude, esse envolver, esse revestimento do Espírito Santo. E olha que interessante, Atos, capítulo 1, 12 a 19, olha ali o que estava acontecendo. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância à cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde estavam reunidos. Versículo 14. Todos esses estavam perseverantes, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, olha só, naqueles dias, Pedro se levantou no meio deles, no meio dos irmãos, que formaram um grupo mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, é necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço de iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Então olha o que estava acontecendo ali. Judas traiu Jesus, e nós conhecemos a história. Judas traz Jesus, Jesus é preso, o povo manda prender Jesus, faz aquele montinho quanto à pessoa de Jesus. Jesus é
chicoteado, maltratado, envergonhado, morto numa cruz. Daí Judas, nesse período, Judas dá cabo de sua própria vida, nós lemos o texto. E aqueles discípulos a qual Jesus estava ensinando, estavam recuados dentro de casa, com medo dos judeus. Com medo dos judeus. E talvez, para muitos ali, poderiam pensar, eles não vão mais vingar, não. O mestre deles já se foi, o outro até se matou. Eles estão com medo, trancados dentro de uma casa. Isso não vai continuar. Deixa eles, isso não vai prevalecer. E essa notícia, o texto vai dizer, que passou em toda a cidade. Imagine, queridos, que má notícia. Você acaba virando chacota. Olha lá, andaram com esse Jesus durante 3 anos, aí, cadê Jesus agora? O outro deu cabo da própria vida. Mas o interessante é que Jesus fala assim, ó, fiquem em Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde eles demonstraram a maior fraqueza deles. Mas também era nessa cidade que Jesus os levantaria com poder e glória sobre a terra. E aonde de repente está, onde foi a sua queda, é nessa queda que Jesus quer te levantar, revestindo você com o Espírito Santo, para você não ficar prostrado e caído, e pensando de repente, pastor, mas eu fiz algo que não agradou a Deus, a minha palavra já não mais vale dentro da minha casa, a minha palavra já não mais vale no meu trabalho, na minha vizinhança. Mas quando você deseja o Espírito Santo ardentemente, nós cremos que o Espírito Santo vem com esse revestimento sobre a tua vida, e aonde foi o motivo de tropeço, será motivo de dupla honra e glórias ao nome do Senhor, pela ação do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Olha o que diz A.W. Tozer, no seu livro, aquele livretinho, né? 5 votos para obter poder espiritual. Aquilo aí você acaba lendo ele em 1 hora. A.W. Tozer, na página 46 desse livro, diz assim: antes que sejamos cheios do Espírito Santo, o desejo de ser cheio deve ser extremamente profundo. Deve ser por hora a coisa mais importante da vida, tão intensa ao ponto de impedir a entrada de qualquer outra coisa. O desejo do Espírito Santo deve ser algo ardente e latente na vida do crente. Então, primeira lição, nós precisamos ansiar pelo Espírito Santo, e para isso nós devemos orar, 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 orar. Tenha esse desejo, querido. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que o revestimento do poder do Espírito deve ser buscado com perseverança. O desejo de ser revestido pelo Espírito Santo deve ser buscado com perseverança, ou melhor, o revestimento do poder do Espírito deve ser buscado com perseverança. E os discípulos estavam lá, obedecendo uma ordem de Jesus, dizendo: olha, fiquem em Jerusalém. E aí eles não perderam tempo. Vamos começar o quê? A orar. E começaram a orar, 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 orar. Lembrando da promessa de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o poder de Deus, até que os céus se fendam e venha o poder de Deus sobre a sua vida.
fique em Jerusalém. E eles ali ansiando por essa manifestação, permaneceram em incessante oração. E essa é a segunda lição. Perseverar em oração. Perseverar em oração. Daniel capítulo 10. Daniel está diante de uma visão acerca das coisas que iriam acontecer. E nesse período, Daniel fez um propósito durante 21 dias. Constante jejum e oração ao Senhor. E o texto vai dizer que o anjo, depois desses 21 dias, aparece para ele e fala assim: Daniel, não temas, homem muito amado, porque desde o dia em que você se inclinou o seu coração a orar ao Senhor, o Senhor ouviu a sua voz, ouviu as suas palavras, a sua oração. Porém, nesse período, o principado das regiões celestiais do maligno, claro, me impediu para que eu chegasse com a visão até você. E eu comecei a pensar, imagina se Daniel desistisse no meio do caminho. Deus, já estou orando há 21 dias. Já estou magrinho de tanto jejum. E essa visão que não vem. Imagine se Daniel parasse. A mensagem de Deus já tinha sido mandada, mas havia uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Havia uma batalha e Daniel não cessou de orar, continuou orando. Perseverança em oração, queridos. Perseverança em oração. Lucas capítulo 18. O texto vai iniciar dizendo que Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É um dever orar sempre, sem desistir. Então você está orando, querido? Está orando por aquela causa? Está orando por uma cura? Está orando pela libertação de um? Está orando pela sua própria vida? Tenho uma notícia para você: continue perseverando em oração. Continue perseverando em oração. E os discípulos permaneceram ali com uma oração vibrante, uma oração robusta de confiança, uma oração sólida, convicta que o Espírito Santo ia descer sobre eles, na esperança dessa promessa. E eles oraram, até que do alto veio o poder de Deus. E daí que veio o poder de Deus, eles não pararam, eles continuaram. Perseverança e oração. E eu quero destacar 3 características a respeito dessa oração de Atos, capítulo 1, versículo 14. O texto vai dizer que eles estavam orando. Mas tem 3 características aí que eu quero destacar. Primeira, foi uma oração abrangente. Todos estavam comprometidos com a busca pelo Espírito Santo. E o texto vai dizer que tinha mais ou menos 120. Foi uma oração abrangente. Todos estavam comprometidos com essa promessa e com a busca do Espírito Santo. Segunda característica dessa oração, foi uma oração perseverante. Eles oraram, continuaram a orar, perseveraram em oração. Além de ser uma oração abrangente, mais ou menos 120 estavam ali orando. Eles perseveraram em oração. Eles não pararam. Eles não pensaram, talvez, olha, vamos parar de orar, esse Jesus falou e até agora nada. Perseverança em oração. E a terceira e última característica é que essa oração era oração unânime. Ou seja, todos tinham um só objetivo. Todos estavam motivados pela busca do Espírito Santo. Uma oração abrangente, perseverante, e todos buscando um só propósito. E aí eu coloco esse desafio para a igreja. Qual é o tema da igreja este ano? Quem lembra, fala bem alto aí, ó. Vamos lá. Enchei-vos
do Espírito. O Senhor já deu uma visão para o pastor dessa igreja, a visão de ser cheia do Espírito Santo. Então, querido, se você está em unidade, se você está perseverando, e se você está unânime nesse projeto, nessa visão, pode ter certeza, coisas poderosas acontecerão no meio dessa igreja. Ô pastor João, pode ficar preparado, que coisas poderosas acontecerão no meio do povo de Deus. O povo unido em oração, perseverando em oração, até que de repente o Espírito Santo vem, incendeia a igreja. Levantaremos-nos como um exército poderoso sobre a terra, para a glória de Deus. Persevere em oração. E eu tenho, queridos, orado, e eu já falei isso aqui. Eu quero experimentar e ver isso, ainda vivo, né? Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, e vem com o teu avivamento, revestindo toda a tua igreja. Isso que está acontecendo aqui, de forma mundial, não é por acaso, querido. O Senhor tem despertado a igreja, para esse chamamento, para esse compromisso, de falar a verdade, de levar a palavra de salvação, de levar a palavra de cura. O nome dele é Jeová Rafá, o Deus que cura. A igreja tem o remédio. Precisamos nos levantar com ousadia, revestidos pelo poder de Deus, para anunciar aos quatro cantos quem é esse Deus, o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus não está balançando numa cadeirinha, Ele está sentado no alto e sublime trono, governando tudo e todas as coisas. Terceira e última lição: o revestimento de poder do Espírito nos capacita a fazer a obra de Deus. Olha comigo o versículo de 6 a 8 de Atos capítulo 1. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que este é o tempo e o que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O revestimento de poder nos capacita para a obra de Deus. E os discípulos, pensando talvez ali a respeito de um reino físico, e quem tem feito a aula de EBD lá do Apocalipse vai pegar essa fala aqui. E os discípulos ali pensando que o reino de Deus seria um reino físico, que Jesus viria reinar, tomaria o trono, colocaria os governantes, Roma, para fora, e Jesus ia reinar. Mas à medida que Jesus vence a morte, sobe aos céus, todo o poder é dado ao nome de Jesus Cristo. E Ele não reinará, Ele já reina. O nosso Senhor já reina. Então Jesus corrige a visão ali teológica deles a respeito dessas coisas. Jesus fala assim: olha, vocês não precisam saber o que vai acontecer depois. O que eu quero, o que eu estou falando para vocês é o agora, é o já. O seu olhar tem que estar no agora, no presente. Mas para isso, eu vou revestir vocês do poder, capacitando vocês para a minha obra. E aqui eu lembro da minha avó, domingo, essa semana a gente estava conversando, e eu contei, aqui, a história da conversão dela.
que ela estava lá numa reunião de oração lá em casa, lendo lá o texto de Zaqueu, o pastor Wellington pregando, e aí a Kombi começa a estourar o cano de descarga, ela pensa que é tiro e já entrega a vida para Jesus, e está crente até hoje. E eles viram a pregação, e aí chegou em casa e falou assim, mas tem mais coisa aí. Eu falei, então conta. Ela falou assim, e aí eu recebi Jesus, mas agora eu estava com medo tremendo de sair na rua. Eu falei, por quê, vó? Porque ela era do coração sagrado de Jesus, andava com aquela fitinha vermelha, carregava o Jesus, né? Ou melhor, achava que estava carregando Jesus. Jesus estava carregando ela nem sabia. E ela falou, eu estava com medo de sair na rua, porque eu estava com medo de apanhar. Mas eu falei, isso era comum? Não, a gente tinha um medo lá. Tinha uma pessoa lá que a gente chamava ela até de padre. Eu falei, sério, vô? Sério. Aí eu falei, tá ok. E como é que a senhora fez para perder o medo? Aí ela falou assim, o pastor Wellington começou a orar por mim. E eu comecei a orar com ele, para que aquele medo saísse. Aí eu liguei logo. Tá aí. Revestimento de poder. Oração é revestimento de poder te capacitando. Aí ela falou, depois que eu comecei a orar, que o pastor Wellington começou a orar por mim, eu comecei a ir até na casa delas, falar de Jesus, pregar o evangelho para elas. Eu falei, e o medo? E o medo acabou. Revestimento de poder, querido. Só o Espírito Santo quebra barreiras. De repente ela poderia pensar assim, eu não. Conheci a Jesus, eles que conheceram a Jesus também. Só que o interessante é que o texto vai dizer que Jesus falou assim, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. O leitor, a primeiro momento, quem escreve isso foi Lucas, claro, inspirado pelo Espírito Santo. O leitor da época, ao ler isso, vai pensar, Samaria? Havia um mau relacionamento entre judeus e samaritanos, e Jesus fala assim, vocês vão ser minhas testemunhas lá em Samaria. Jesus, Samaria? Sabe o que eu entendo com isso? Que só o revestimento de poder quebra preconceitos racial, social, econômico. Só o revestimento de poder faz você levantar e sair como o semeador, saindo a semear, jogando semente, sem olhar a quem. Só o revestimento de poder faz você liberar perdão para aquele que te causou feridas. E talvez você possa estar pensando assim, para aquele eu não prego. Deixa eu te falar um negócio. Se o Espírito Santo, se o poder do Altíssimo te envolver nessa manhã, essa cadeia, essa barreira vai ser quebrada na sua vida. No poder do nome de Jesus. E na ação do Espírito Santo. Então, queridos, precisamos desse poder de Deus para testemunhar a respeito da palavra de Deus, a respeito desse Deus que transforma a nossa vida. A visão da igreja esse ano é: enchei-vos do Espírito Santo. Então abrace essa visão, persevere em oração, de forma unânime, até que o Senhor rasgue os céus e nos avive, e nos revista com o seu Espírito Santo. Então primeiro você precisa ter desejo. Deseje isso, queira isso, coloque isso como algo do topo de sua agenda. Busque em oração perseverante, busque com toda a sua força, para que você possa sair por essa cidade falando a respeito desse Deus Todo-Poderoso. O revestimento de poder, queridos,
não é para nossa glória não. Não é para você sair daqui falando, olha, quantos demônios eu expulsei, somente piscando. Não é isso. Até porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, expulsamos um monte de demônio aí, ó, no teu nome. Jesus, mas você não precisa se alegrar com isso não. A alegria de vocês deve ser que o nome de vocês está arrolado no livro da vida. Revestimento de poder não é para o nosso ego, mas é para a glória de Deus. Para sairmos daqui uma igreja triunfante sobre a terra, marchando sobre os 4 cantos dessa terra, falando a respeito do poder de Deus, falando a respeito desse Deus todo-poderoso, falando a respeito das boas novas de salvação. E daí os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, e visto e se cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistos sobre eles línguas como de fogo, o qual repartia sobre o qual o Espírito lhe concedia lhe falasse, e todos foram cheios do Espírito Santo, perseverando em oração, cheios do Espírito Santo, até que Pedro se levanta no meio deles e começa a falar das maravilhas de Jesus. Olha, de 120 na primeira pregação, quase 3.000, aproximadamente 3.000 foram batizados. O poder do Espírito Santo agindo. Quando a igreja revestida do poder do Espírito, ela se levanta com força nessa terra, falando a respeito das grandezas de Deus, e o Espírito Santo começa a trabalhar. Então eu te convido, querido, não queira ser mais um na multidão, até cristã, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu estou lá na igreja, sabe, igual quem pega trem e metrô sabe como é que é esse negócio. Você está parado ali, o trem abre a porta, você não precisa nem andar, você já entra, já te colocam lá dentro do trem. Graças a Deus eu estou de férias. Tem gente que está assim, o trem vem, para, o povo entra, ele entra junto, está nem aí. Que você não seja assim, querido, que você tenha o desejo de ser revestido pelo poder do Espírito Santo.